E aí, pessoal do Povo Designer, hoje vamos concluir o projeto aqui do post de Natal, usando aquele texto feito com a ferramenta Misturar do CorelDRAW. Vou deixar aí um card, se você não viu o tutorial completo de como está fazendo esse efeito no texto aqui, você pode dar uma olhada lá e ver como personalizar o texto, mudar as cores e o efeito lá, para fazer da forma que você achar melhor. Então agora, nesse tutorial, a gente vai fazer esse projeto completo aqui no CorelDRAW e depois dar uma melhoradinha na imagem final lá no Photoshop. Então fica aí que depois da intro a gente vai fazer mais esse projeto. Então eu estou aqui no CorelDRAW 2017, vou pegar no mesmo arquivo e fazer uma página nova. Vou pegar esse texto que a gente já fez, já personalizou no último tutorial. Ctrl+C, Ctrl+V, vou colar aqui. Dá 2 cliques na ferramenta quadrado para fazer um background. Já vou usar uma cor vermelha. Pressionando G, vou aqui em preenchimento gradiente radial. E vou pôr uma cor bem clarinha aqui no meio, um vermelhinho bem clarinho. Aqui vou marcar esse vermelho mais escuro e pôr um ainda mais escuro para fora aqui. Agora o primeiro passo é a gente criar essa forma que está no centro aqui da peça. A palavra Natal aqui é bem menor. Vou deixar ela aqui para cima e vou começar fazendo um quadrado, um retângulo. Pressiono o F10 para a gente mudar os cantos, mais ou menos assim. Pressiono mais, encolho na horizontal e estico na vertical. E aqui em cima com a curva de 3 pontos, eu vou selecionar aqui na base dessa linha, fazer uma curva mais ou menos assim. Vou pressionar F10 e deixar um pouquinho mais para baixo aqui. Pressiono mais para duplicar, inverto na horizontal. E agora eu puxo para cá. Posso deixar aqui elas transpassando. Ctrl G para agrupar. Puxo um pouquinho para baixo para ela entrar dentro aqui da área do retângulo. E selecionando aqui embaixo a ferramenta de preenchimento inteligente, clico aqui e ele vai criar uma nova forma. Posso deletar as linhas, seleciono essa forma que foi criada com a ferramenta de preenchimento inteligente. Pressionando Shift, seleciono o retângulo. C para centralizar horizontalmente. Posso clicar e baixar um pouquinho ela para ela entrar dentro aqui. Agora selecionando os três com o Shift, vou aqui em soldar. Pressiono F10 e deleto esses pontos aqui para ele fazer uma curva mais suave. Agora é só pressionar mais, inverter verticalmente, vou baixar aqui. Posso até passar se eu quiser aqui, não precisa ser necessariamente na linha. Soldo os dois. E já tenho o formato feito. Pressiono P para centralizar aqui, deixar um pouquinho menor. Agora eu já posso ir na ferramenta de contorno, Ctrl F9, o atalho para abrir esse painel lateral. Aqui em cima, seleciono a opção de meio para contorno interno. Aqui a opção da esquerda para cantos retos. Vou deixar aqui com 30 pixels e vou aplicar para fazer um teste. Pode ser até menos aqui, eu vou tentar 25 pixels. Ctrl K para separar. Agora eu vou aqui e vou buscar essa imagem aqui, uma textura de madeira. Vou disponibilizar essas duas imagens aqui que a gente vai usar no tutorial. Volto aqui, dou um Ctrl V, diminuo ela. Posso fazer Ctrl Page Down para ela ir duas vezes para ela ir para trás das duas formas que a gente criou aqui. Seleciono ela, seleciono a forma de trás, Shift e C. Pressiono mais para duplicar essa textura de madeira. Com o direito Power Clip, ponho dentro dessa forma interna. Novamente na outra textura que sobrou, botão direito, Power Clip, na forma que está atrás. Pego essa forma na frente, pressiono mais, encolho ela aqui, pressionando Shift. Ela vai ficar então com a textura de madeira um pouquinho menor da que está lá, nessa forma externa, mas não tem problema. Nessa aqui que ficou no meio, pressionando com o botão direito, tipo de quadro nenhum. E agora eu posso pôr essa cor aqui, marrom escuro. Você pode até tentar uma outra aí se você quiser. Vou tirar o contorno de todos esses formatos. E ele vai dar essa impressão aqui. Vou pegar e fazer um retângulo, na mesma cor marrom. Tirar o contorno. Pegar aqui na transparência, nos modos, vou para multiplicar. Deixo a transparência de 50% e coloco em Power Clip nesse formato de traço. Achei que ficou um pouco escuro. Posso aproximar, selecionar e em transparência deixar um pouco mais, 75%. Assim ele vai dar uma leve escurecida nessa borda. Agora eu já posso fazer esse efeito aqui como se fossem luzes. Para fazer essas luzes,
eu vou pegar um círculo, pressionar Shift para fazer ele proporcional, pressiono o G para fazer um preenchimento gradiente radial, posso puxar esse círculo um pouco para a lateral e aqui nessa cor de fora, selecionar um amarelo clarinho, mais clarinho aí. Seleciono aqui, botão direito, tiro o contorno, Shift C, para deixar ele bem no centro, achei que está um pouquinho grande ainda, vou aqui na ferramenta de sombreamento, seleciono incandescente pequeno, mudo a cor para branco, aqui eu vou colocar em adicionar. E aqui nos modos de como vai se comportar, vou colocar em focagem gaussiana. Vou mudar aqui para 100. E ele vai dar essa espalhada aqui de luz. Seleciono em área aqui, com Alt, e dou um Ctrl G. Se eu duplicar só clicando no círculo, ele não vai duplicar o sombreamento junto. Uma coisa que eu posso fazer é deixar um pouquinho mais claro esse amarelo. Agora eu pressiono mais, pressiono aqui onde eu achar melhor. Posso pegar esse aqui, Ctrl G, Shift seleciono, pressiono C, ele vai centralizar. Agora eu posso Ctrl G nesses três, pressiono mais, inverto verticalmente e posso puxar aqui para baixo. Aqui ficou muito esbranquiçado, eu vou mudar a cor dessa luz. Vou desagrupar aqui e vou mudar essa cor dessa luz para um amarelo. Agora Ctrl G, agrupei, vou posicionar eles aqui novamente. Fiz uma cópia aqui porque eu preciso pegar só um deles. Vou pegar esses dois aqui, na verdade, Shift C para deixar eles paralelos, Ctrl G, Shift E aqui para deixar eles centralizados na altura, um pouquinho mais para dentro. Pressiono mais, Ctrl G, Shift C. Ele vai ficar mais ou menos assim. Você pode pôr mais ou menos luzes conforme você achar que fica melhor para o projeto aí. Eu posso já agrupar esse background aqui, pegar ele e na ferramenta de sombreamento selecionar aqui nas pré-definições a segunda opção de plano inferior direito. Posso deixar aqui em 35%, espalhar um pouco mais para 4, mudar aqui para desfocagem gaussiana e aproximar ele aqui. Ele vai ficar assim. Puxar esse Natal, dar um Ctrl Home. Para fazer o premiado eu vou fazer um retângulo, que assim é o espaço disponível que eu tenho para ele. Vou colocar ele uma cor verde, tirar o contorno, pressionar G, fazer um preenchimento gradiente e essa parte de baixo eu vou deixar nesse verde um pouco mais escuro, ajustar ele aqui, Ctrl Q F10, pegar essa linha, selecionar ela, vou aqui nessa opção converter em curva, baixo um pouquinho, nessa outra faço a mesma coisa, converto curva e baixo um pouquinho, agora eu vou aqui, faço um retângulo com a ferramenta de retângulo, da mesma altura da minha faixa inicial, dou 2 cliques, vou nesse ícone de rotação aqui que não é dos cantos, é da lateral, dessa forma eu posso inclinar ele para baixo, inclinando eu posso deixar ele um verde mais escuro, tirar o contorno, dar um Ctrl P de lá para jogar um pouquinho para trás, pressionar G, arrastar aqui e fazer o sombreamento. Vou jogar aqui para cima, vou inclinar um pouco mais e vou aproximar o ponto aqui no local certo. Agora eu posso pressionar mais para duplicar, vou arrastar ele para cá, inclinar ele para cima, dar o Ctrl Page Down, colocar o mesmo preenchimento daqui, pressionando o G, vou arrastar essa cor escura para cá e a cor clara para a ponta, para dar esse contraste aqui, posso pressionar aqui e inclinar um pouquinho mais, agora pressionando F10, Ctrl Q, vou selecionar aqui e vou fazer aquela leve curvatura na linha também, converter ela em curva aqui. Posso criar um ponto aqui no meio, como aqui é uma reta, se eu arrastar ele vai deixar os cantos retos. Vou fazer esse detalhe aqui. Agora eu vou duplicar essa forma do centro, colocar um contorno, tirar o preenchimento e deixá-la um pouquinho maior. Aqui, essa aqui está passando um pouquinho, vou encolher ela para cima aqui, posicionar, deixar ela no cabo certo. Posso pressionar F10, Ctrl Q e arrastar só o ponto. E aqui eu vou duplicar novamente essa forma. Com a ferramenta de preenchimento inteligente aqui, vou criar esse formato aqui. Ele criou uma parte separada aqui, posso até expandir um pouco para a lateral, depois eu vou tirar essa cor. Vou selecionar aqui em cima a cor ouro do RGB, tirar o contorno. E agora pressionando o G para preenchimento gradiente, eu venho nesse ícone aqui de editar preenchimento. Vou dar um duplo clique aqui, criar essa cor, eu vou posicionar algumas delas aqui. Agora nessa primeira cor que está branca, eu venho aqui com conta-gotas, pego o mesmo tom e aqui entre meio eu vou criar umas cores mais claras. Aí fica a teu critério você criar o degradê que você achar melhor. Pressionar OK. Agora eu posso expandir cores escuras até as pontas
e vai dar esse efeito aqui. Duplico, pressionando mais e arrasto para cima. Posso selecionar com Shift o outro, Ctrl G, Shift E para centralizar verticalmente. Vou deixar um pouco maior e encolher para ele se ajustar um pouco melhor aqui. Agora eu pressiono mais, vou clicar em rotacionar ele aqui, clicar 2 vezes para habilitar a rotação e posicionar ele aqui da forma que eu achar que fica melhor. Agora eu pressiono o botão direito, Power Clip, e nesse grupo também Power Clip aqui na frente. Seleciono essa parte escura aqui, vou ajustar aqui na linha, Ctrl G, pressiono mais, inverto horizontalmente e posso ajustar para fazer o outro lado aqui. Tende a dar certo, é só encaixar, porque a proporção dos dois lados é a mesma. Posso posicionar conforme está aqui, que ele está um pouquinho mais esticado para a lateral, vou fazer da mesma forma, selecionando tudo aqui, Ctrl G, vou arrastar, erguer, Shift C. E agora eu vou desagrupar e dar um Ctrl End nessas abas aqui para fazer com que o L passe por cima dessa parte que seria a de trás e o N passe por cima dessa. Agora eu seleciono aqui, venho na ferramenta de sombreamento, inferior direito, deixar em 35 de opacidade para ficar um pouquinho mais escura e aproximo aqui, ajusto para ele ficar levemente para baixo aqui e ele vai dar esse efeito pegando o sombreamento até mesmo um pouquinho em cima da faixa. Agora eu posso selecionar isso aqui em área, subir um pouco, eu tô achando que essas luzes estão um pouquinho grandes, depois eu vou reduzir elas uma por uma e agora é só escrever premiado. Premiado, eu usei a fonte Mesquite STD na cor branca, estiquei ela um pouco porque ela é bem compacta aqui, pressionar aqui na nossa faixa, Shift e C, expandi ela aqui, para a lateral e para cima também. Para dar um efeito melhor, eu posso ir aqui no conjunto da ferramenta de sombreamento e selecionar a opção de envelope. Excluo esse ponto aqui de cima e de baixo, o central, dando 2 cliques, e ele funciona como se fosse a ferramenta forma que a gente moldou ali a nossa faixa. Pressiono Shift para ele descer proporcionalmente, nessa outra também, e ele vai fazer esse efeito curvado. Se eu quiser, posso fazer um efeito de sombreamento aqui também. Vou usar 30 aqui para não ficar tão escuro. E vou aproximar aqui também. Então aqui está basicamente concluído. Posso dar uma melhoradinha aqui, pressionando Ctrl K para separar o sombreamento. Assim ele está individual. Vim aqui desagrupar. Agora eu pego essa seleção. Agora eu pego o formato marrom escuro aqui, duplico ele, selecionando essa forma da frente e ele eu aparo. Agora ele tem só um contorno aqui. Selecionando esse contorno, eu posso pôr esse incandescente pequeno aqui nele, nesse próprio marrom aqui. Clicar em subtrair para ele dar uma escurecida em desfoque gaussiano também. E agora com Ctrl Home, ele vai dar uma escurecida nas laterais aqui. Agora pressiono com o direito, agora eu tiro ele para fora aqui, ele está assim, então, um formato com um sombreamento, e eu vou colocar dentro desse formato para escurecer um pouquinho as bordas. Agora eu vou desagrupar essas luzes aqui, selecionar elas, Ctrl Home, assim esse brilho vai interferir um pouquinho também na escrita. Agrupar novamente aqui, deixar elas individuais e eu vou diminuir um pouquinho elas para o centro. Seleciono e pressionando Shift, diminuo para o centro. Nas outras eu faço Ctrl R, ele vai repetir a ação. Então está aqui nossa arte, nosso objeto principal. Vou agrupar tudo novamente, com o sombreamento inclusive que está lá atrás. Seleciono o P para centralizar na página. E agora aqui só fiz um efeito com as faixinhas e uma textura. Então vou criar aqui umas faixas, fazer ela no vermelho até mais escuro. Ela fiz um pouco mais grossa, só vou fazer um pouquinho mais fina. Pressiono mais para duplicar, pressiono Shift para arrastar ele alinhado. Solto, Ctrl D para ele repetir o mesmo processo. Tá bom? Ctrl G. Vou dar uma transparência no modo multiplicar, 50%. Power Clip dentro, então ele ficou dessa forma. Agora aqui essa outra imagem de textura, Ctrl C, Ctrl V aqui no Corel. Vou deixar ela bem maior. O modo de mesclagem dela vou deixar multiplicar também em 50%. Até mais, dá mais transparência. Vou dar 65% de transparência. Pressiono mais, inverto verticalmente, Ctrl G nas duas e Power Clip aqui. Vou pegar ela, esse grupo, vou em bitmap, converter em bitmap. RGB 72 dpi, vou de novo em modos de mesclagem, de novo em multiplicar, e vou em bitmap, desfocar, desfocagem gaussiana, vou dar uma desfocagem bem levinha aqui, 1.2. É só para dar um efeito.
Aqui no meu ele está mais claro e mais transparente, então posso vir aqui. Também achei que ficou muito forte em transparência. Vou colocar de novo 60%. E aqui pressionando o G nessa cor do centro, vou deixar mais clarinho aqui. Vai destacar um pouco a sombra e também meu objeto principal. E aqui usei um outro texto. Vem aí, posso usar até mesmo essa mesquite, esticar um pouquinho ela, branco. E aqui embaixo, e aqui se pode usar em conjunto com alguma logo, de repente tirar essa luz e colocar uma logo aqui nessa parte central. Então vem aí Natal Premiado, participe. Poderia colocar um sombreamento aqui nela também, da mesma forma que já foi feito. Está pronto aqui nessa imagem um processo mais complexo de construção, mas que dá um efeito bem legal. E agora eu vou exportar essa arte e nós vamos trabalhar com ela lá no Photoshop. Exportar ela em PNG, tá com 1000 por 1000 pixels, então ela tá assim. Agora eu vou abrir ela no Photoshop. A primeira coisa que eu vou em filtro, tornar nítido aqui, que é o Sharpening, se tiver em inglês então é o Photoshop. Vou em filtro do Camera Raw, deixa um pouquinho mais amarelinho, aumentar o contraste, o Clarity e o Vibrance. E aqui nos efeitos, diminuir a intensidade para fazer a vinheta. Então ele já vai dar um ganho bem legal. Vou acrescentar um Black White aqui. Esse Black White em sobrepor. E vou diminuir a opacidade para 23%. Ele vai dar uma marcada aqui no claro e escuro. Vou fazer uma nova camada, pegar um brush comum mesmo. E vou fazer uns pontos aqui. Ele já está no amarelo clarinho. Esses pontos para ele dar um ganho de luz aqui e um charme no nosso projeto. Essa camada eu vou mudar para sobrepor e vou tirar um pouco da opacidade. Então ativando e desativando, você vê os pontos que foi criado. E esse é o nosso projeto. Se você quiser exportar, aqui exportar para o web, NG24. Então eu vou aqui em salvar agora, depois que estiver tudo configurado, vou dar outro nome aqui para a gente poder comparar lá. E agora abrindo os dois, esse é o original que veio do Corel e esse aqui, trabalhar um pouquinho no Photoshop. Ele acendeu bem mais as luzes, marcou um pouco, definiu melhor a questão do amadeirado. Ele melhorou bem a definição, foi marcado esses pontos de luzes e deu uma melhorada boa na questão das cores. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse é um tutorial um pouco mais complexo aí, feito em CorelDRAW. Se você gostou, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, forte abraço!